noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro. O ano está acabando, né? O tema do nosso discurso hoje é: o que você pensa é o que você atrai para a sua vida. Você sabia que os pensamentos, ele tem poder? Às vezes as pessoas, elas não conseguem entender o porquê a vida dela não desenvolve, o porquê que ela não consegue ser batizada com o Espírito Santo, porque ela começa muito bem na sua trajetória, no seu desenvolvimento espiritual, mas o diabo, ele, sabendo que os pensamentos, ele tem o poder de atrair coisas para a vida das pessoas. O pensamento é um poder. O pensamento é uma energia que abre o mundo espiritual ao seu benefício. A palavra de Deus diz lá em Isaías, assim, olha só o que o Espírito Santo, ele deixou registrado lá no livro de Isaías. Se eu não me engano é 14, né, Inácio? Como pensei. Olha só o que está escrito lá no livro de Isaías 14, se eu não me engano. Isaías 14. Vamos ver se é lá mesmo. Vamos ver se é lá. É lá. Diz assim, Isaías 14, versículo 24. Olha só o que diz aí, Vocês vão sair daqui hoje com uma direção para a sua vida espiritual. Vocês vão ser ótimos guerreiros na obra de Deus. A obediência de vocês ao trabalho da obra de Deus, ela é crucial para que haja um crescimento para a vida de vocês. Olha o que está escrito. Vocês têm que aprender a pedir ao Espírito Santo equilíbrio sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, porque as emoções, elas são geradas pela alma. É a alma. Quando você começa a desejar uma coisa, essa coisa acontece. Tem pessoas que ela tem facilidade de desejar coisas ruins para as outras pessoas. Ela mentaliza algo de ruim para aquela pessoa, e enquanto não acontece aquela coisa ruim com aquela pessoa, ela não sossega. Só que, à medida que você lança contra aquela pessoa 10% das suas intenções ruins, 90% vem para a tua vida. Porque tudo que se planta, se colhe. É a lei do retorno. Eu dou, eu recebo. Jesus, ele falou assim: tornai-vos para mim e eu me tornareis para vós outros. Como é que você se torna para Deus? Através dos pensamentos. Aí diz assim, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, Isaías 14, 24, como eu pensei, assim será. E como eu determinei, assim se efetuará. Olha o poder. Você está vendo porque muitas das vezes você não cresce? É porque você fica se sabotando. Eu não consigo, eu não vou conseguir. A Bíblia diz assim, como ele imagina na sua alma, assim é. Quer ver? Está lá em Provérbios. Deixa eu ver aqui onde está aqui. Para a gente poder entrar num discurso. Quer ver? Deixa
Deixa eu procurar aqui no amigo aqui. Como ele imagina na sua alma, assim é. Vamos ver onde está. Se eu não me engano, está lá em Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Olha só o que é que o Espírito Santo, ele revela para mim e para você nessa noite. Olha só. Provérbios 23, 7. Diz assim, ó. Olha só o que está escrito. 23, 7. Diz assim, ó. É isso mesmo? É. Não se fadigue para ficar rico. Não? É o 23. É 23, 7. Ah, é o 3, 7. 23, 7. Eu estou no 23, 7. 23, 7. O senhor tá lendo. Ah, tá. Não, achei. Calma, gente. Relaxa. Que paz. Diz assim, ó. Porque como imagina em sua alma, ó, sentimento, emoção, assim é. Como eu imagino, é. Olha, esse mês de novembro vai ser um mês espetacular. Vai ser um mês de prosperidade, um mês de respostas. Respostas antigas, hein? Respostas antigas. Deus, ele está amarrando agora a serpente antiga que está segurando a tua resposta antiga. E Deus vai trazer o resultado. Amém. Não é verdade? A Bíblia diz que aqueles homens, quando eles viram que Daniel ia ser o presidente principal, eles imaginaram uma estratégia para parar quem? Daniel. Eles criaram uma lei que todos aqueles que se dobrassem a qualquer um outro Deus a não ser o rei, deveria ser morto na cova dos leões. Talvez tem pessoas que estão desejando coisas ruins para você. Talvez pessoas estão desejando que o seu ministério não cresça, que você não seja batizada no Espírito Santo. Talvez tem pessoas que estão desejando a sua posição, meu amigo. Porque você é uma obreira, mesmo sem condição, mesmo sem expressão, mas Deus escolheu você. Ah, se fosse eu estaria fazendo a diferença. Estaria nada. Se tivesse, Deus tinha te escolhido. Não é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus funciona. O grande no reino de Deus é aquele que o quê? Que serve. Você quer ser grande? Sirva o seu irmão. Sirva as pessoas através dos teus trabalhos que vocês têm feito durante a semana. Mas nem todo mundo, né? Está dando muita importância. Mas o Espírito Santo está se agradando daqueles que estão perseverando, que tem um propósito firme. Ah, não tem necessidade. Se você não tem tempo para fazer um videozinho de 5 minutos para evangelizar, você vai ter tempo para quê, meu amigo, na obra de Deus? Fala comigo! Fala comigo! Talvez você está aqui, mas a tua mente não está, a sua alma não está. Talvez você está aqui, mas a sua alma está em outro lugar. Como você imagina, o corpo está aqui, ó, mas você se transitou para outro lugar. Estou na reunião, mas eu estou lá em Caxias. Quem já aconteceu isso? Estou lá na minha casa. Estou lá naquilo que o meu marido falou. Estou lá naquilo que eu quero. Deus nunca vai poder se manifestar em você. O Espírito Santo, ele só pode batizar uma pessoa que deseja a presença dele. Como? Porque
Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha só, ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Talvez você pode estar até fazendo a obra de Deus, mas não é sincero. Talvez você é um dizimista fiel, mas não é sincero. Talvez você é um ofertante fiel, mas não é sincero. Jesus, ele diz assim, ó: muito mais vale a obediência do que o sacrifício de touro, do que o sangue de bode. Jesus não está preocupado com o teu sangue de bode. Jesus quer o sacrifício da sua alma. A Bíblia diz assim, ó: vai chegar tempo que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não basta só ser espírito, você tem que ser verdadeiro. A Bíblia diz assim, ó: servo bom e fiel. Não basta ser fiel, tem que ser bom. Não basta ser bom, tem que ser servo. Não basta ser servo, tem que ser fiel. Se não tiver as 3 características: eu sou servo. Para fazer o que, pastor? Faz tudo que o pastor orienta, mas não é bom. Ele não é bom porque muitas das vezes ele não é fiel à sua posição. A Bíblia diz: os anjos que deixaram as suas posições original estão em prisão eterna. Porque eles deixaram a sua posição o quê? Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver se, né, o pastor está meio doido da ideia. Versículo que os anjos deixaram suas posições originais e estão em prisão eterna. Olha só, está lá em Judas 1:6. Judas não é o Judas Iscariote, tá bom? Judas aqui é o discípulo. O Judas Iscariote é o traidor. Amém? Amém. Judas 1, versículo 6. Amém? Joga fora isso aqui, meu filho, senão vai ficar toda hora. Judas 1:6. Vamos ver? Diz assim, ó. Judas 1:6. Diz assim, ó: vocês vão sair daqui hoje com uma direção de vida. Amém. Você vai entender o que Deus quer fazer na tua vida. E os anjos é o quê? Anjos é autoridades de Deus. Vocês representam o que de Deus? Autoridade. Os anjos e os que não o quê? Guardaram o seu estado, ou seja, posição original, mas abandonaram o seu próprio lugar, posto, aonde ele foi colocado, posto. E eles têm guardado sobre o quê? Trevas, em algemas eterna, para o juízo do grande dia. Você está vendo? Você tem que guardar a sua posição original. Qual é a minha posição original? Pastor, a sua posição original é onde você foi posto para poder resolver aquele problema. A Bíblia diz que Daniel ele foi levantado para resolver os problemas do reino. Amém? Amém.
Não adianta você ser colocado em uma posição e você querer servir outra posição. Ah, pastor, minha posição é ser mídia da igreja, eu sou responsável pela mídia da igreja. Não adianta você querer largar a sua posição original para fazer outra. Pastor, a minha posição é ser responsável dos jovens e dos adolescentes. Não adianta você querer largar a sua posição original para poder fazer outra coisa. Pastor, a minha posição é tomar conta da cozinha da igreja, do lanche das crianças. Aí você larga a sua posição original para querer se meter na posição dos jovens. Não pode. Cada um recebeu uma ordem, uma direção. E se você não acatar essa ordem, essa direção, você está cometendo o quê? Sacrilégio. Você está pecando diante de uma obediência. Eles não quiseram obedecer o comando de Deus. A Bíblia diz que Saul, ele não quis obedecer o que Deus falou. Ele sabia que se não apresentasse o sacrifício, o exército ia se desfazer. Aí, a Bíblia diz que Samuel atrasou um pouquinho, alguns minutos, pessoal. E a Bíblia diz que ele foi lá e apresentou o sacrifício. Ele mexeu naquilo que não cabia a ele. Ele foi lá e apresentou. Naquele dia ele perdeu a oportunidade dele. O que você pensa é o que você atrai para a sua vida. Ele atraiu maldição e no final ele se suicidou. Ele morreu e foi para o inferno. Você precisa entender isto. Se você não entender isto, é como está escrito lá em Provérbios. Provérbios o que a gente estava lendo? 23:7. Provérbios 23:7 diz assim, ó. Provérbios 23:7 diz assim, ó. Olha o que está escrito. 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Por que eu não... Vamos lá. Por que eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda, pastor? Como você imagina na sua alma, você é. Será que o Espírito Santo é a referência que você quer? Ou será que você quer uma referência de um microfone e de um vídeo filmando você? Hã? Foi que nem ontem. As crianças queriam louvar no final, não queria? Pode louvar. Não, mas a gente quer o microfone. Não, o microfone só é do pastor e da pastora. Eu não vou louvar. Já começa a crescer, já querendo status. Você vê a Laurinha, né? Fazendo os videozinhos de oração dela, né? Gaguejando, mas sendo verdadeira. Eu estou feliz com ela. Aí daquele que tentar parar, vai morrer. Eu senti aquela pontada no coração. O que é isso? É porque você quer parar um verdadeiro adorador. Todo aquele que tenta parar um verdadeiro adorador, meu amigo, ele é ferido. Não abandone a sua posição. Não abandone o que você foi chamado para fazer. Tem pessoas que elas querem escolher a posição que ela quer estar. Foi que nem a pregação que a gente fez, foi domingo? Não, eu não sou bom aqui, eu sou bom ali. Não, você é bom onde Deus escolheu para você estar. Você é bom. A Bíblia diz que
O que foi que Moisés falou? Eu gaguejo, eu sou gago, bota o Arão para liderar. Não. Tá bom, Moisés. Aí ele começou a insistir. Quem veio matá-lo? O próprio Deus veio para matá-lo. A mulher dele salvou a vida dele. E quase não se fala dela, né? Só aquele momento lá, creio eu. Eu não sou um estudioso da Bíblia, então eu não sei. Talvez tenha outros lugares que falam dela. Aí ele, não, eu gaguejo. Eu não posso liderar porque eu gaguejo. Aí Deus falou, tá bom, Moisés. Arão fala e você lidera. Arão era a voz de quem? De Moisés. Ele só podia falar o que o Moisés orientava a fazer. Arão fala assim, que nem um tradutor, né? Blá, 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 blá. Ele está dizendo que você tem que se converter, senão vai morrer. Eu não sei falar inglês, então estou blá, 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 blá. É o tradutor. E quem é o Espírito Santo me dá e eu transmito. E isso acaba despertando. Você vê, o vídeo dessa criança vai despertar milhares de almas que estão adormecidas no sono da morte, que abandonaram a sua própria origem e posição. Tem pastores aí que largaram o pastorado. Não quero mais. É muita responsabilidade. Tem gente que quer ser sem poder. Tem gente que pode e não quer ser. Né? Foi chamado para aquilo, mas não quer. Os que não foram chamados, quer. E quando o óleo cai, vem aquele... Já viu quando é um peso muito grande, a carroceria do caminhão faz assim? Assim é a autoridade de Deus. Quando cai o óleo, faz assim. Isso. Gente, tudo fechou. Estava tudo tranquilo, eu prosperava, não tinha falta de nada. Gente, se eu quisesse gastar R$1.000, eu tinha. Hoje eu não tenho R$10. É assim, ó, o óleo cai. A tendência só não pode sumir. Por quê? Porque isso mostra que você está se aproximando de Deus. Amém? Amém? Aí diz assim, ó. O que você pensa é o que você atrai para a sua vida. Ou compartilha, mesma coisa. O que você compartilha é o que você atrai para a sua vida. A ideia de que nossos pensamentos têm poder sobre a realidade que vem é um conceito presente tanto na espiritualidade quanto no princípio popular. Abaixo exploraremos essa ideia através de versículos bíblicos, explicações que refletem experiências pessoais. Eu dou as experiências da gente, né? Então, aquilo que você pensa é o que você atrai para a sua vida. Você precisa quebrar o ciclo. Existe um ciclo dos nossos antepassados. Os nossos antepassados foram influenciados por forças espirituais que nunca iam ser felizes, que nunca iam ter uma vida digna. Então essas forças espirituais, ela também tenta nos influenciar. Quem quebra esse ciclo somos nós. A Bíblia diz que Abraão estava sobre o ciclo de influência do seu pai, Tera. Mas quando Tera saiu da sua terra, quem foi junto? Abraão. Mas quem foi que ouviu a voz de Deus? Abraão. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E está aí.
O povo de Abraão está na terra ou não está? Domina. Você sabe por causa de que os judeus, eles são poderosos e ricos? Porque eles descobriram que a obediência traz resultados para a vida dele. Eles obedecem. Eles podem não crer que Jesus é o Messias, mas eles obedecem à lei de Deus. Por isso que eles são prósperos. Mostra um judeu pobre, um judeu miserável, porque eles são obedientes. Eles descobriram que a prosperidade é mediante a obediência. Vai para o lado, eles vão para o lado. Vai para o outro, eles vão para o outro. Você vê que toda vez que Abraão saía para um território, ele fazia o quê? Altar. Pode ler. Você não tem tempo para ler, né? Não tem nem tempo para ler uma mensagem no grupo, né? Então não tem nem tempo para ler a Bíblia, né? Tem gente que não tem tempo para nada, pastora Rosa. Pastora Rosa está sentada nos bastidores. Está lá do outro lado de Rosinha. Não tenho tempo. Você sabia que tem gente que não tem tempo para ler a Bíblia? Eu não tenho tempo para nada, pessoal. Eu não tenho tempo para nada. Quem já ouviu falar isso? Eu não tenho tempo para nada. Eu vivo uma correria. Eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada, gente. Mas tem tempo para falar que não tem tempo, né? Se ela gastasse esse tempo que fala que não tem tempo, estaria fazendo alguma coisa, né? Aí diz assim, a lei da atração sugere que o que pensamos e sentimos atrai experiências semelhantes. Essa filosofia encontra eco em algumas passagens da Bíblia. Aquilo que você deseja, você vai atrair. Já aconteceu de você... Eu vou te dar um exemplo aqui que você vai rir aí agora. É verdade, o que você deseja, pensa bem. Eu quando era criança, eu subia lá no morro. Esse monte aqui atrás da minha costa aqui, atrás dessa parede aqui, tem um monte aqui atrás. Eu subia lá. Aí tinha uma pipa no alto. Daqui a pouco começava as pipas subirem. E eu ficava lá, vai voar, vai estancar. Estancou. Aí eu esperava. O pensamento é tão poderoso que a pipa dos caras fazia o quê? Estancava, pessoal. E vinha a pipa e eu pegava a pipa. Eu ficava lá mentalizando, vai estancar, vai voar, vai estancar, e estancava. Se você começar a pensar, eu lembro uma vez, isso aqui é exemplos práticos. Eu lembro uma vez que eu ficava na minha casa, antes de conhecer a pastora Rosa. Eu vou ser muito feliz. Eu ficava dentro de casa assim, que nem um maluco. Eu vou ser muito feliz. E hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. E eu escrevia isso. Eu trouxe à existência as coisas que não existem. E ali eu me deu a honra. Eu sempre desejei ter um filho homem. E Deus me deu meu filho Daniel. E depois me deu o meu bebê que está ali, de bonezinho ali. O que você pensa acontece, pessoal. Se você começar a pensar assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, e essa for a sua prioridade, a Bíblia diz: aquele que corre atrás das riquezas termina a sua vida pobre. Eu quero dinheiro.
Dinheiro não se conquista assim. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Não. Dinheiro se conquista com obediência e fidelidade. Prosperidade se conquista com obediência e fidelidade. E trabalho, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Sem trabalho não. Tem que ralar. Quebrar concreto. Né? Hoje tem uns marteletes aí. Antigamente era na marreta e no ponteiro. Então, você precisa ter bons pensamentos ao teu respeito. O que foi que Deus ele falou lá em Isaías também, se eu não me engano? Eu é que sei que pensamento tem ao seu respeito. Pensamento de paz. Pensamento de prosperidade, de vida abundante. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel me desse ouvido. De pronto lhe abateria os seus inimigos e lhe daria do trigo mais fino. Ah, mas Israel não quer obedecer. Israel quer uma posição que lhe seja do agrado dele. Tomar conta da cozinha. Quero não. Eu quero liderar. Eu quero mandar. Eu quero mandar. Eu quero botar o terror. Se eu for obreiro, eu vou botar o terror. Eu vou massacrar. Eu vou aprender o que é obedecer. Ela nem obedece. Eu vou botar o terror. Eu vou deixar tremendo na beira. Deus nunca vai te dar uma posição. Porque Deus sabe que você quer uma posição para ferir o seu irmão. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que quando aquele rei foi levantado, ele desprezou os conselhos dos anciãos e aceitou os jovens como conselheiro. A primeira coisa que os jovens falaram assim para ele, bota o terror neles. Escraviza eles com acrilhões, dá chicotada aqueles que não querem trabalhar. Acabou com o povo, matou o povo todo, gente. E o rei viu que desprezou os conselhos dos anciões. Quando você despreza o conselho dos seus líderes, você está desprezando o conselho dos anciões. E é assim que funciona, pessoal. Você pode observar, é só você ver o tempo que você está na igreja, a forma que você quis fazer, deu certo? Não deu, se desse você estaria fazendo. Não é bem assim não, esse negócio de 10% não, isso aí o pastor quer dinheiro. O pastor quer dinheiro, quer viver no iate, viver na marrama, nas marramas, e viver vida boa. Que vida boa, rapaz. Você está por fora. Aí você não é fiel. Você sabe o que acontece? O devorador, pastor, deixa que eu tomo conta. São meus. E é mesmo. E vai. Deu o dinheiro até entra, mas ele destrói tudo. Mas cadê? Cadê os frutos, meu amigo? Aqui o fruto, ó. Isso aqui é o fruto daqueles trabalhos que vocês que trabalhou comigo. O trabalho que vocês trabalhou. Isso aqui não é nem um microfone que o pastor deu para nós. Está lá embaixo, ele vai vir, as pilhas estão chegando novas e eles vão começar a dar. Vai vir mais 2 microfones aqui para a gente trabalhar. Esse daqui foi o trabalho que vocês trabalhou comigo. Cadê o fruto do seu trabalho, meu amigo? Pastor, saiu nas fezes, não tem mais nada. É assim que você tem que saber se é prosperidade ou não é, pessoal. Fidelidade é tudo. Você não pode ser fiel por obrigação, você tem que ser fiel porque você ama Deus. Se eu sou o pai, cadê a minha honra? Cadê a minha honra? Honra não é obrigação. Honra é amor, é devoção. Aí diz aqui, ó, versículo
Provérbios 23, 7. A gente já até leu isso. Já lembro. Não já? Já. Eu nem sabia. Eu nem sabia. Já lembro. Porque como imagine em seu coração é. Se é como eu imagino então eu vou começar a imaginar o quê? Eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu vou ter um casamento maravilhoso. A minha família toda vai servir a Deus. Mas não imagina nada disso. Desgraçado, tomara que morra, tomara que vá pro beléu do bebel. Aí só deseja coisa ruim. Só libera o quê? Coisa ruim. Como você imagina, você libera pela boca. Você libera pela boca. Aí diz aí, ó. O poder da palavra. Provérbios 18, 21. Já vou entregar a reunião para a pastora para ela dar prosseguimento. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Amém. O Espírito Santo, Ele está preparando uma grande mesa de vitória. Amém. Se você acreditar nessa mensagem, você vai ter isso. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem a usa, comerão o seu fruto. Que fruto? Um bom relacionamento com Deus. Ó Deus, eu preciso da tua ajuda. O poder está na língua. Deus, me batiza com o Espírito Santo. Me mostra o que está de errado. Será que você tem coragem de falar? Me mostra o que tem de errado. Quando Deus abriu os livros, você fala, que isso, pastor? Que isso, Deus, não é para tanto. Relaxa, você está muito empolgado. Você está empolgado demais, Deus. Isso aí era passado. É assim que funciona. Quando você fala com Deus, Deus ele te dá a resposta. Amém? Amém. Este versículo nos lembra que a palavra pode construir ou desconstruir. Ao falar positivamente sobre nós mesmos e sobre os outros, atraímos bênçãos, oportunidades. É relacionamento. Se você não tiver um bom relacionamento com Deus, Deus ele não pode te apresentar pessoas que podem abençoar a sua vida. A bênção de Deus vem através de pessoas. Mas pastor, eu sou antissocial. Então, meu amigo, você está ferrado. Porque Deus ele usa pessoas para abençoar pessoas. E muitas das vezes Deus vai usar o incrédulo para te abençoar. Ele vai se afeiçoar ao seu trabalho e vai querer honrar. Nunca faça nada por inveja ou para atrapalhar. Faça porque você quer servir. O servo ele não busca o seu próprio interesse, ele busca o interesse do seu Senhor. Amém? Amém. A pastora Rose vai dar prosseguimento aqui do versículo 3 em diante. Fé e expectativa. Não tem ninguém melhor para poder falar de fé do que a pastora Rose. E ela vai dar exemplos cruciais para que você possa entender isso. Paz, boa noite. Pai, boa noite. Aonde o pastor parou aqui, vou dar continuidade, amém? Amém. Fé. Ai, pô. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 17, 20.
tiveres fé como um grão de mostarda, direi este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Muitas pessoas elas não têm respostas espirituais porque ela não vive essa fé. Até para você, principalmente, ser batizado no Espírito Santo, você precisa de fé. Você tem que crer. A pastora fizeram uma pergunta essa semana para mim, que até para se batizar nas águas precisa de fé para isso? Sim. Para ser salvo. Por isso que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mulheres, homens de Deus, eu falo que hoje está muito difícil encontrar um homem ou mulher de Deus de fé. Por quê? Muitos têm estudado muito a Bíblia. Muitos têm procurado, olhar os detalhezinhos, a vida de fulano, a vida de cicrano. Mas se ela aprendesse a ter um relacionamento com o Espírito Santo e tudo que ela aprendesse, deixasse Ele direcionar, Ele guiar, Ele fazer, ela ia ter muito mais vitórias. Falo isso para vocês que por esses dias todos nós vivemos uma grande batalha. Mas a maior batalha é para aquele que está de frente com o trabalho. Para quem está ali responsável. Porque além de ela alimentar a fé daquelas pessoas que ela está liderando, ela tem que ter essa fé para ela mesma. Então, tudo parecia impossível. Tem aquele louvor, tudo parecia impossível. Aquilo, Eu estava vivendo essa situação. Do início, do finalzinho de setembro até o final de outubro. Mas, quando a gente lê essa passagem, Mateus 17, 20, amém, confirmação, prosperidade pura. Quando você lê essa passagem, você fica pensando no monte. Então Deus pode pegar aquele monte ali e enviar lá para aquele monte lá, acolá, lá para outra cidade, outro estado. Não é isso não, pessoal. Você pegar aqueles problemas que você está vivendo e através da sua fé, você fala assim, eu vou vencer em nome de Jesus essa batalha que está na minha mente, essa batalha que está na minha vida financeira, essa batalha que o mal fala, você não é impossível você ser batizado no Espírito Santo, eu vou vencer. Aí você se ergue e Jesus traz a resposta para você. E quando Deus traz a resposta, é porque Ele diz que a bênção vai te alcançar. E a bênção não veio alcançar todo mundo aqui? Veio ou não veio? Quem recebeu a bênção dia 25? Não viu? Uma criança alegre, a outra dançou, a outra comeu, a outra se lambuzou, a outra ficou com dor de barriga de tanto comer bolo. Mas foi tudo bênção de Jesus. Mas aos nossos olhos, uma grande pressão. Os que estavam perto e que estavam longe estavam também percebendo que estavam nós numa grande batalha. A batalha espiritual, mas quando você está no espírito, na fé, você vence. Agora, quando você está passando por batalha espiritual por causa da sua desobediência, a primeira coisa que você perde é a paz. Primeira coisa que você perde é o relacionamento. Você quebra jejum, promete a Deus que vai jejuar, mas não jejua.
Você fala que vai acordar às 3 horas da manhã para orar, babando lá. Não acorda. E aí fala, estou passando por luta, não. Você está sendo desobediente. Porque o Espírito Santo te pediu. E ele jamais vai te pedir algo que ele sabe que você não vai conseguir. Tudo que o Espírito Santo te pede, ele já sabe que você pode. Amém? Amém. Aí, não, pastora. Eu tô passando por isso porque... Sabe como é que é, né? Aí bota a desculpa da família que não é toda convertida. Sabe como é que é, né? Tô desempregada, desempregado. Eu não sei como é que é isso. Porque, olha, eu já vi milagres de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o mais forte? Promessa ou milagre? Promessa ou milagre? Hã? Quem tem dúvida, vai vir uma pregação futura sobre isso. Amém? Amém. Mas eu digo para vocês que aqui todo mundo já viu o milagre de Jesus. Mas poucos já receberam a promessa dele. Jesus tem promessa para todos aqueles que creem. Toda a promessa que Deus me disse desde criança, dia a dia Ele está cumprindo. E uma delas é vocês. Amém. Amém. Se vocês aprenderem humildemente, falar que é obediente é uma coisa, amém, gente? Amém. Agora você fala assim, eu quero mudar. Muitas coisas na nossa vida não foi conquistada por culpa nossa mesmo, pessoal. Por causa nós não colocamos Cristo em prioridade. Muitas das vezes nós procuramos colocar as nossas próprias vontades. Não, hoje eu não estou afim, hoje eu não estou com vontade. Quantas vezes vocês já me viram aqui no altar? E muitas das vezes, antes de subir, eu já estava sem vontade nenhuma. Mas sabe por quê? Tem que sumir. Amém? Amém. A vontade é algo que dá e passa. E quando você não está com vontade, é que você tem que ir lá fazer mesmo. Mas quando você tem o Espírito Santo, você tem um objetivo. Qual o foco de vocês quando vem à igreja? Hã? Primeira coisa, você tem que querer sua salvação, pessoal. Eu fico muito pensativa quando alguém fala que não tem certeza da salvação dela. Ela não é, pastor? Nós fica pensativo. Por quê? Aí a pessoa responde assim, não, mas, né, hoje a gente pode ter pecado, hoje a gente pode... Gente, se você tem vivido pela fé, você tem que saber o que você está plantando, concorda? Então, o que essa pessoa está plantando para ela ter tantas dúvidas? O que ela está plantando? Será que ela está plantando fé? Será que ela está plantando pedindo perdão? Será que ela está se reconciliando de fato e de verdade com Cristo? Vou dizer algo para vocês. Aqui a explicação diz assim, ó, no site. A fé tem o poder de mover montanha quando acreditamos em algo com convicção, estamos mais propulsos a agir a direção, e isso sim é atraído com as circunstâncias favoráveis. Nós temos respostas favoráveis quando nós vivemos sempre nesta fé, se posicionando. Aí quando eu não estou com vontade, é o dia que Jesus me dá mais missão. Ah é? Você vai fazer isso. Ah é? Então você vai fazer aquilo. Ah é? Quer fazer sua vontade? Eu aprendi que servo não tem vontade. Por isso que antes de você ser um obreiro, uma obreira, você tem que aprender a ser servo. Se você é servo, você não vai ter dificuldade de viver pela fé. A fé é o quê? É ser
tenho certeza que já deu certo. O que você pensa é o que você atrai para a sua vida. Tenho certeza que desse ano não vai passar. Eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que esse ano não vai passar. O meu Senhor está indo, agindo na minha vida espiritual e está trabalhando, movendo na minha casa. Minha família todas vão servir Cristo. Porque Jesus, eu tenho certeza que Jesus está mudando dentro de mim. Confessa isso todo dia. Jesus está mudando dentro de mim. Não precisa alguém falar, está mudado, está mudada, está bonita, tá? Que tem gente que só vê e veste, né? Mas quem tem o Espírito Santo sabe, só de olhar para vocês, se vocês estão bem ou não. E Jesus revela. Eu digo uma coisa para vocês, que uma certa vez, entrou uma jovem no culto, todo mundo ficou olhando para a jovem. Crente tem essas manias de ficar olhando o veste dos outros, coisa feia, mas tem, né? Aí, julgaram ela com os olhares. Quem não tem isso, muitas das vezes dentro da igreja? Tem não, né? Aqui não tem também não, né? Graças a Deus. Aí, tá lá o bispo no altar e eu tava lá no meu cantinho, como costumava sempre ficar, à direita, na ponta ali, trabalhando para Jesus. Aí quando acabou o culto, a reunião, ela foi buscar um atendimento. Mas como essa jovem chorava, gente? Aí o bispo logo me chamou para me dar uma assistência para ele, ajudar essa jovem. E essa jovem, nem ela entendia porque ela se vestia daquele jeito. Mas você vendo, você julgaria talvez. Porque aos olhos era uma pessoa descrente, ruim, mundana, fazendo tudo que é errado. Não, mas ela não saía de casa. Nunca tinha namorado. Mas não tinha um ensino. Tem pessoas que ela tem caráter, mas não tem ensino, gente. O que vocês aprendem aqui? É o quê? Ensino. Quem está entendendo? O ensino da palavra, como viver a fé. Aí o bispo perguntou para ela, o que você mais quer? O bispo imaginou, ela vai querer o quê? Um namorado, né? Você sabe qual foi a resposta dela? Pela segunda vez que ela entrou na igreja, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Namorado, não sei nem o que é isso, nunca beijei nem na boca. Aí ele olhou assim, mas com os olhos, quem olhava, julgava a forma de ela estar vestida. E a fé dela foi algo que despertou o bispo. Jesus falou com o bispo algo que eu percebi pelo olhar dele. E ele falou assim, vai nessa tua fé. Tu vai crescer muito, jovem. Tu vai arrebentar, jovem. Vai nessa sua obediência. O bispo nem tocou em assunto de veste. Se passou, vamos dizer que foi um culto de quarta-feira, né? Eu não vi ela na quinta, porque eu ia em horários diferentes. E não vi ela na sexta. Mas no sábado ela estava lá no grupo jovem. Já estava diferente. O bispo não falou nada de veste com ela. O bispo não falou de batom, não falou de brinco, não falou nada disso. Abençoou ela. Vocês têm que acreditar quando o homem de Deus fala para vocês, pessoal. Que ainda esse ano vocês vão ser abençoados. Ainda esse ano vocês vão ver o poder de Deus. Você que não tem paz, você que não é feliz na vida espiritual, no relacionamento, e nada fala assim, isso aqui, a minha vida está com graça. Não, minha vida está muito sem graça. Mas a partir de hoje eu creio que ela vai passar a ter a mão de Deus trabalhando na minha vida. Para terminar, a importância da gratidão. A gratidão é um estado mental que atrai coisas boas para as nossas vidas. O versículo disse assim, lá em
Tessalonicenses 5,18. O primeiro ou o segundo? Aqui está dizendo que é primeiro. Amém. Primeiro, capítulo 5, versículo 18. A partir de hoje, vocês têm que parar de ficar murmurando. Parar de ficar falando em problemas. Parar de ficar totalmente, vira e mexe, chateado, irado com coisas que fúteis. Olha o que Jesus diz assim, ó, nessa passagem. Em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Tá assim aí? Hã? É qual? 1 Tessalonicenses 5,18. Vocês têm que ter essa graça de Cristo na tua vida quando você começa a mudar o pensamento e a sua palavra. Para de falar de coisas de derrota. Já consegui em nome de Jesus. Olha a explicação. Diz assim, ó. A prática da gratidão nos ajuda a focar e ser positivo. Pessoa que mantém uma atitude de gratidão, frequentemente, relata o bem-estar e atrai mais experiência positiva, para você ver. O que está querendo dizer aqui? Desde o momento que você acorda, você já tem que ter a sua oração de gratidão, de agradecer a Deus de você estar acordado, agradecer a Deus. Quando você agradece algo que ainda nem aconteceu, isso é uma fé. E é um pensamento o quê? Positivo. Deus, muito obrigado, porque eu tenho certeza que já deu tudo certo. O que você está querendo aí que Jesus faz, você já está agradecendo, isso é gratidão. Mas tem pessoas que a oração dela só é pedir. Ela acorda pedindo, ela almoça pedindo, ela lancha pedindo, ela janta já pedindo. Na hora de dormir, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Gente, aqui no início, o projeto 3 em 1, os pedidos só eram financeiros. Eu falo para vocês que às vezes eu lia junto com o Inácio, alguns eu mostrei ao pastor. Hoje, se você pedir para eles pedirem, eles botam mais de gratidão ou pede o Espírito Santo. Olha que coisa linda. E alguns de volta família. Quero meu papai liberto para tirar essa cachaça dele. Ainda bota assim. É bom que eu faço isso, não coloca nome não, mas quando a gente vai ler, já sabe, eu ler o pedido, já vem na mente a pessoa que escreveu. É assim. Mas é porque ela vem à igreja e está aprendendo a que temos que agradecer. Temos que pensar de fé. Se uma criança está passando a mudar os pensamentos, como é que o adulto não vai mudar esses pensamentos, Jesus? Nós temos que ter um pensamento, uma mente possuidora. Como é que uma mente possuidora? Eu mando no meu marido. A última palavra é minha. Não é isso não. Não, tá errado isso aí. Uma mente possuidora é falar assim, ó. Esse ano, todo mundo diz na palavra, todo mundo diz no escudo, mas eu creio que ainda esse ano, eu e minha casa serviremos o Senhor. Ainda esse ano, eu vou ver o meu pai falando, eu quero esse Jesus aí. Eu quero servir esse Senhor que você fala. Sua mãe, não importa a religião dela, ela vai chegar e falar, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Meu tio falou isso. Exatamente. O tio do pastor, quando estava no hospital, ele me vendo já falando bem baixinho, aí ele falou assim, Rose, vem cá, com muita dificuldade, coração grande, não sei se você sabe como é que é, mas a pessoa fica com muito cansaço. Aí, o que eu faço para ter o Jesus do Dida, meu sobrinho? Eu quero o Jesus dele. Que coisa linda, né? Aí eu expliquei para ele. Aí já
já peguei a Bíblia, já abri, já tirei a Bíblia da bolsa e já li a passagem e já falei, tu aceita Jesus como seu único Salvador, Jesus Cristo? Se você o aceita, o Senhor me fala que eu já vou colocar a sua vida na mão do Senhor e já vou fazer uma oração agora. Em posição de mão. Aí ele, ai meu Deus, meu coração parece que até que vai agora explodir de alegria, não de dor. Ele me abraçou, recebeu a oração da fé. E eu falei para ele, o senhor vai ter muita paz a partir de hoje. Aí ele falou assim, eu já estou sentindo esse Jesus. Já estou sentindo já esse Jesus. Ó, avisa lá e você vai ficar responsável lá, hein? Passa o olho nas meninas lá, não dá mole para elas não, hein? Tu dá uma olhadinha lá nas minhas filhas, na minha mulher também. Dá uma olhadinha nela. Mas, ó, eu já estou me sentindo em paz. Já estou sentindo essa alegria. Essa alegria aí que você está sentindo aí é a presença do Espírito Santo. Aleluia! Aí ele começou a sentir a presença de Deus. Aí ele falou assim, eu falei, ó, o senhor vai ser transferido. E estão querendo assinatura. Já tentaram ligar para lá, já tentaram ligar para cá. E eu vim aqui trazendo a roupa para buscar o senhor. Para o senhor ter alta, porque eu fiquei sabendo que o senhor teve alta. Agora estão dizendo que o senhor vai ser transferido. Assina, minha sobrinha. Assina. Porque eu vou para uma casa, mas é uma casa diferente. Eu vou para uma casa diferente, minha sobrinha. Aí eu peguei, assinei. Tu vai comigo. Falei, vou para onde? Ele vai para a ambulância junto comigo. Tu não vai me deixar sozinho, não. E eu fui. Eu estava com o meu documento na bolsa. E entrei na ambulância com ele. E quem falou que ia visitar ele, descobriu pela ligação que eu tinha ido lá e tinha transferido ele, assinado os documentos todinho. Na ida da ambulância ele queria conversar, olha só. E tal, os pessoal querendo botar a máscara nele e ele, eu estou em paz. Eu estou feliz. Jesus está comigo. Aí eu olhava assim para ele, aí para de falar, o senhor está cansado. Deixa eu falar, sobrinha. Tu vai ciente que eu vou para uma nova casa. E eu, meu Deus, o que esse homem está falando? Quando eu chego lá no outro hospital, lá na cidade, não sabia nem onde estava o nome daquele hospital, não sabia nem voltar, tá? Isso o pastor não sabe. Eu estava sem dinheiro de passagem. A ambulância me levou, mas me deixaram lá. Quando eu desci da ambulância, ele segurou minha mão bem apertada. Sobrinho, avisa pro meu sobrinho que eu agora estou com o Senhor dele. Ficou dando tchau. E os enfermeiros querendo puxar ele dando tchau deitado na cama. Só faltou mandar beijinho. E tchau, tchau. Eu cheguei em casa, pedi dinheiro lá, emprestado, e a mulher falou assim, irmã, que emprestado, só está fazendo a obra. Eu comecei a fazer a obra lá. Comecei a ir lá orar os pessoal lá fora. Aí o rapaz me deu dinheiro não só para passagem, como para lanche também. Isso que é viver pela fé, pessoal. Aí me deu até a mais. Quando eu cheguei aqui, me pararam. Começou a confusão ali na frente. Não era para ter assinado. Você não era irresponsável. Começaram a falar. E eu quietinha. Depois de 2 dias, ele faleceu. Ele não podia ter nenhum momento visita. Ele ficou na sala vermelha. E aquilo que ele falou, que estava com Jesus, que estava indo para a nova casa, ele estava indo mesmo, pessoal. Mas para casa, aonde só tem o eterno, que é Cristo
Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador Jesus Cristo, que salva, que liberta, que faz transformação de alma, que faz o ser humano ser feliz pro resto de todo o teu viver, por toda a tua respiração. Você vai só sentir a presença do Pai no céu. Ele partiu, mas ninguém dizia que ele estava morto. Ele faleceu sorrindo, gente. Hoje ele está com o Senhor Jesus Cristo. Depois que eu vim saber que a casa que ele estava dizendo não era outra casa aqui, não era coisa acolá, era o céu. Ele estava indo para a casa do Pai. Isso é a maior gratidão que eu tenho de ganhar alma, gente. Vocês têm que ter isso dentro de vocês. Não há preço. Aquela alma foi ganha para Jesus. Mas o meu foco era chegar lá e só buscar ele para vir para casa. Mas a casa que era para ele, ele saiu, mas foi para a casa do Senhor Jesus, que é o céu. Amém? Amém. E o segredo, pastora Rose, não é só ganhar como muitos dizem aí. Ah, ganhei tantas almas. Mas você encaminhou essa alma para a eternidade com Cristo? Dizer que só porque algumas pessoas veio à frente e diz que aceita Jesus, isso não significa que essas pessoas foram ganhas por Jesus. Essas pessoas, ela é ganha para Jesus quando de fato, de verdade, elas aceitam Jesus e vivem uma vida transformada. Você vê, não precisou ele assistir nenhum culto. Ele só concordou dentro dele. Não só foi ele, minha mãe e outras milhares de pessoas que, se a gente for querer falar aqui que a pastora Rose encomendou a eternidade, a gente vai ter que dobrar a madrugada. Você está vendo? Porque quando nós fala que vocês têm que desejar esse Cristo que nós pregamos, será que de fato, de verdade, você conhece esse Cristo? Será que de fato, de verdade, você vive essa fé? Ou você só vive uma tradição religiosa? Até aqui falou o Espírito Santo, palma para Jesus bem forte.